Boa tarde a todos. Hoje eu vim falar com vocês sobre impostos. Sobre impostos, alvarás, licenciamentos, taxas, cobranças, multas, tarifas e tributos. Sobre todos esses nomes que, no fim, significam a mesma coisa: tirar dinheiro daqueles que produzem, empreendedores e trabalhadores, e dar para aqueles que controlam o Estado, políticos e burocratas. Nós trabalhamos até o mês de maio, só para pagar impostos. Essa é uma imagem verdadeira, mas é imprecisa, porque parece que tem um começo e um fim para o pagamento de impostos. Outra imagem muito conhecida é do leão do imposto de renda, que também passa a mesma impressão. Mas vocês que conhecem tão bem o Brasil, sabem que aqui os impostos não têm fim. A cada refeição que comemos, a cada bebida que tomamos, a cada roupa que compramos, o leão está ali ao lado, voraz, para levar a sua indevida parte. Pensamos num dia qualquer, como hoje, por exemplo. Vocês acordaram, tomaram café da manhã. Cada mordida do pão, 1/5 ficou com o leão. Da gasolina do carro, cada tanque, meio tanque ficou com o leão. E assim por diante, até chegar na cachaça da caipirinha de hoje à noite, que a cada dose, 80% vai para o leão. Isso gera revolta em muitos, mas ainda não foi o suficiente para encher as ruas de protesto. Felizmente, todos aqui presentes sabem que se 1/5 de pão é levado, amanhã outro pão vai estar ali na mesa. Mas e aqueles que não têm? Aqueles que não têm são os que mais pagam, porque 52% dos impostos pagos no Brasil estão na faixa de quem ganha até 3 salários mínimos. Um trabalhador formalizado nas regras CLT, que ganha um salário hoje de R$ 954, paga 348 dentre deduções salariais e imposto sobre consumo, ou seja, sobra R$ 600 para viver. Segundo o Diese, em São Paulo, uma cesta básica esse ano era aproximadamente R$ 450. Então sobra R$ 150 para esse trabalhador se alimentar, além da Bolsa Família, além da cesta básica, água, bebida, enfim, moradia, luz, saneamento, enfim, para viver. Depois dizem que o brasileiro não poupa. É lógico que ele não poupa. Com um peso desse nas costas, faltando dinheiro até para o básico, como pensar além do dia de amanhã? Não se iludam. Para sairmos desse ciclo vicioso, precisamos reduzir e simplificar impostos. Porque mais dinheiro na mão daqueles que mais precisam é bom para o seu bem-estar, mas é bom e necessário também para a sociedade. Porque somente com mais recursos para gastar e investir, e mais espaço para livre iniciativa, que a gente vai caminhar no sentido da prosperidade. Com essas palavras, eu gostaria de chamar aqui ao terceiro e último painel os palestrantes: Flávio Augusto, fundador da WhatsApp, proprietário do Orlando City Soccer Club; Dr. Alberto Saraiva, médico, empreendedor, presidente do grupo Habib's e Ragazzo; e Aaron Brook, filósofo e diretor executivo do Ayn Rand Institute; e Felipe Moura Brasil para mediar o painel. Obrigado. Boa tarde a todos, mais uma vez, um prazer enorme mediar um painel num evento como esse, em que eu sempre tenho a oportunidade de aprender sobre assuntos que não são da minha especialidade, e uma honra estar nesse painel com Alberto Saraiva, fundador do Habib's, com Flávio Augusto, do WhatsApp, com Aaron Brook, cujos trabalhos, cujas trajetórias eu tive a oportunidade de conhecer em mais detalhes nos últimos dias e, de fato, são fascinantes. Queria chamar o Flávio Augusto para dar a sua palestra de introdução, para a gente começar, por favor. Obrigado. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Eu não gosto muito desse
aberto, que a gente fica um pouco longe, mas vocês estão me vendo perto aí do telão. Mas um abraço para todos, é um prazer enorme estar aqui. Gostaria de agradecer ao IFL pelo convite, em especial ao Danilo, que foi o cara que teve contato comigo, diário, nesse período. Eu gostaria de mencionar, não está aqui no meu roteiro, que quando eu aceitei o convite para estarmos aqui, primeiro, além da honra de estarmos aqui, eu moro fora do Brasil, e tinha uma viagem, um evento que eu participaria e aproveitaria para que nós pudéssemos estarmos aqui juntos e, ao mesmo tempo, eu atender a este evento. O que aconteceu é que aquele evento mudou de data. O evento foi para frente, e aí acabou ficando um pouco distante dessa data. Eu não posso deixar aqui de mencionar que tanto eu, quanto todos os empresários estão aqui presentes, porque nós cumprimos a nossa palavra. A gente assumiu o compromisso e nós estamos aqui. Eu não posso deixar de mencionar o fato de que aqueles que querem nos representar não cumpriram. Então, eu não posso deixar de iniciar o meu papo aqui dessa forma, não é? Bom, nós estamos num país de muitos direitos. O Brasil é um país com muitos direitos. Nós temos aqui muitos direitos, não é verdade? Um deles é de votar. Nós temos o direito de votar. No entanto, o nosso direito ele é o quê? Ele é facultativo ou ele é obrigatório? Ele é obrigatório. Mas não tem problema, a gente também tem direito ao FGTS. Mas ele também é obrigatório ficar retido sob custódia do governo, que faz dele aquilo que bem entende e sequer dá a devida remuneração financeira para tal. Portanto, quem aqui é protegido pelas leis trabalhistas perde dinheiro com seu fundo de garantia segundo os últimos anos. Mas não tem problema, não se preocupe, você também tem direito à CLT. No entanto, você, se quiser trabalhar numa empresa, não terá a opção de adotar um outro regime, se você assim preferir. Se você desejar trabalhar sem os encargos impostos pela CLT, você não tem esta opção, porque você é obrigado a exercer o seu direito. Bonitinho, né? Mas não se preocupe, você vai ficar velho um dia e você vai ter direito à sua aposentadoria. Portanto, você também tem o direito à previdência, apesar de você não ter a escolha de administrar o seu próprio dinheiro. Talvez você seja muito... Deixa eu escolher um adjetivo legal. Você não seja muito inteligente para isso, ou talvez você não seja competente para administrar o seu próprio dinheiro. Você pode fazer burrada, não se preocupe, o governo faz isso para você. A Previdência Social, ela está aí para nós incompetentes que não temos como cuidar da nossa grana. A gente é capaz de ganhar o dinheiro, mas de cuidar dele nós não somos. Portanto, por isso eu digo, o Brasil é o país de muitos direitos. E não é por acaso, segundo os rankings de liberdade econômica, e todos os anos eles são divulgados por diversos institutos, o Brasil sempre figura entre as últimas posições no ranking de liberdade. O ranking que mede a facilidade para se realizar negócios no Brasil. Tipo, o tempo que leva a passar um alvará, o tempo que sai uma licença, os juros cobrados no banco. São vários fatores que são levados em conta para que os países do mundo sejam ranqueados segundo a intenção de caracterizar quem tem mais liberdade econômica e quem não tem tanta liberdade econômica assim. O Brasil está sempre nas últimas posições de 190 países pesquisados. O Brasil estava na posição 125, depois foi para 150, eu não tenho certeza agora se foi para 170, mas é uma desgraça dessa qualquer, não é? O Brasil está atrás de países assim inacreditáveis que têm um ambiente mais favoráveis para você realizar negócios. Se você quer realizar negócios, existem países que têm um ambiente mais favorável. O Brasil, segundo esses institutos, ele figura entre as últimas posições de liberdade econômica e de ambiente favorável para se realizar negócios. Para você ter ideia, há mais liberdade econômica, segundo essas listas, na China do que no Brasil. Não é? Talvez por conta do Partido Comunista que dirige, não é? Que toma conta lá da China por esses anos todos, mas tem mais liberdade do que aqui nós temos no Brasil. E aí o que acontece? A consequência desse ambiente que não é favorável, se a gente começar a analisar o que acontece com as empresas
Não é? Primeiro, o cara, para decidir abrir uma empresa, ele tem que ser muito corajoso, não é verdade? Ele tem que remar contra a maré, ele tem que, às vezes, ir contra conselhos de pessoas de parentes que, às vezes, querem bem, não querem que o seu filho se meta numa roubada, não é? E aí, o que acontece? Ele vai empreender, já é um desafio, ele tem que vencer os peer pressures, né? Ele tem que vencer as pressões dos amigos, as pressões familiares, para poder chegar à conclusão que ele quer abrir o seu próprio negócio. Ele vai ser taxado de louco, vai ser taxado de maluco, ou seja, não é muito fácil, não é para amador. Quem quer empreender, ele já começa tendo que vencer desafio a partir do momento que ele toma essa decisão. Agora, a taxa de mortalidade no Brasil, segundo o IBGE, há até 5 anos, 60% das empresas quebram, ou seja, 6 a cada 10 empresas que abrem não completam seu 5º ano de aniversário. Elas fecham as suas portas. Certamente vão deixar empreendedores e empresários endividados, vão deixar funcionários sem receber os seus salários e os seus direitos trabalhistas, vão deixar fornecedores sem receber seus pagamentos, porque elas quebram, elas fecham as suas portas. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte: eu fui dar uma analisada, que esse é o ponto que eu gostaria de introduzir aqui, e eu estou sem cronômetro, né? Aquele cronômetro não está funcionando. Eu vou ter que controlar aqui, então, no meu celular. Mas vamos lá, você me dá um toque quando for o tempo, tá bom? Senão eu falo aqui o resto do evento todo, não tem problema. Saraiva não deixa, né? Mas então, eu fui pesquisar o seguinte: como é que essa história acontece nos outros países? Eu não quero me alongar, o tempo é bem curtinho para eu fazer essa apresentação, mas eu fui nos Estados Unidos, onde eu moro há 9 anos. Eu tenho também negócios nos Estados Unidos e moro lá nos Estados Unidos há 9 anos e fui verificar qual é a taxa de mortalidade das empresas nos primeiros 5 anos. Eu tomei um pouquinho de susto, porque o Brasil são 60%, nos Estados Unidos é 50%. Realmente é menos do que o Brasil, mas será que esses 10% representa a diferença abissal da economia, da burocracia, das condições que o mercado americano apresenta para os seus empreendedores em relação ao Brasil? Será que se compara 3,5% ou 4% de taxa de juros anuais para você abrir um negócio e pegar um empréstimo pessoal nos Estados Unidos? Eu abri com 12% ao mês no meu cheque especial, quando eu abri meu primeiro negócio. Não é? Ou seja, é óbvio que a diferença entre as condições oferecidas nos Estados Unidos, existe uma diferença abissal em relação ao Brasil. No entanto, quando você vai para a taxa de mortalidade para as empresas nos Estados Unidos, no Brasil é 60% e lá é 50%. Talvez, intuitivamente, se eu não tivesse dito aqui o número, talvez você dissesse 20%, 15%. Mas eu fui para a Inglaterra, que também é um país com alto índice de liberdade, mais do que os Estados Unidos, inclusive, e a taxa de mortalidade na Inglaterra, no Reino Unido, é de 55%. Você começa a perceber que o resultado das empresas nos primeiros 5 anos no Brasil não é tão diferente dos Estados Unidos e não é tão diferente da Inglaterra. O que isso significa? Que está bom, então, do jeito que está, não precisa melhorar? Pelo contrário. Um ambiente de liberdade, sem dúvida alguma, tem que melhorar. Obviamente, se eu for só falar disso aqui, a gente vai se estender por muito tempo. Muita coisa tem que mudar. As coisas estão, ao contrário, estão de cabeça para baixo. Mas o que eu quero falar aqui, em vez de falar de fatores externos, eu quero falar aqui de fatores internos. Porque esses fatores internos, sim, são os que determinam alguém ser bem-sucedido no seu próprio negócio, seja no Brasil ou seja nos Estados Unidos. Porque lá no Brasil tem gente fracassando. E aqui no Brasil tem gente vencendo. A gente vai ouvir aqui o Saraiva aqui, ele vai arrebentar aqui, ele vai ver... Presta atenção na quantidade de lojas que ele abriu nos últimos 12 meses. Porque aqui no Brasil tem gente vencendo. Lá na Noruega tem gente fechando empresa, tem gente fracassando. Então existem outros fatores que não os externos, que é óbvio que nós temos que trabalhar por esses fatores externos, mas, no entanto, fatores internos que eu quero me concentrar em apenas um deles por conta do tempo. Eu quero falar sobre o espírito livre. O espírito livre é algo que está dentro do empreendedor. É um sentimento indomável de quem não quer se curvar a não ser livre. É aquele que não quer ficar com a liberdade apenas na teoria, apenas no escopo acadêmico, que é muito importante, mas que, no entanto, sem esse espírito livre, ele não vai passar de um teórico que não coloca a liberdade em prática. O espírito livre, ele é um sentimento indomável de alguém que não quer, por exemplo, eu dou aqui alguns exemplos para você,
é um cara que declara, por exemplo, a sua independência do Estado. Ele não quer depender do Estado. Sempre que a gente fala de alguém que depende do Estado, o cara sempre fala assim, o cara vai pensar na Bolsa Família. Ele vai pensar lá num coitado que não tem, às vezes, nem o que comer e que recebe uma ajuda, que aquilo ali, às vezes, é a salvação da vida dele. Mas quando eu falo de dependência do Estado, eu falo aquela que, muitas vezes, os empresários ficam na dependência do Estado. Fica naquela dependência nociva do Estado e que, obviamente, favorece a corrupção. E isso não preciso dar exemplos, porque os noticiários já se encarregaram de fazer isso ao longo dos últimos meses. Mas eu quero falar um tipo aqui de dependência do Estado, que é aquela dependência legal, que muitas pessoas insistem em defender determinadas teses. No Brasil, entre aspas, no Brasil, se você não fizer negócio com o Estado, você está perdido. Para você dar certo num negócio no Brasil, você tem que fazer negócio com o Estado. Então, a gente precisa estar perto dos políticos para fazer negócio com o Estado. Eu não acredito nisso. Eu sou absolutamente contra esse tipo de mentalidade. Penso que essa mentalidade não é imbuída de espírito livre. Ela não é imbuída de espírito livre, porque mais do que o ambiente econômico, o teu espírito livre vai te tornar livre de fato. Vai, de fato, te tornar livre, inclusive, da dependência do Estado. Eu vou dar alguns exemplos, não acho que é o certo, aliás, eu acho eu sou um pouco exagerado, um pouco disso, mas na minha empresa aqui no Brasil é proibido fazer negócio com o governo. Nós nunca fizemos negócio com o governo, na minha empresa, é proibido. E, obrigado pelas palmas, mas você vê, é algo que as pessoas batem palma, mas isso é normal, concorda comigo? Só que assim, eu sou exagerado. Eu sou exagerado. Mas, Flávio, por que você não faz? Você é uma empresa de educação no Brasil, você tem 10 mil funcionários, 420 escolas espalhadas no Brasil, nós abrimos 40 escolas nos últimos 12 meses. Por que você não faz negócio com o governo? Porque eu não quero estar perto, não quero correr sequer o risco. Para mim não vale a pena. Eu não quero. Eu entendo no meu espírito livre que eu não dependo do Estado para poder fazer negócios no Brasil. Então, essa declaração de independência, ela começa também no Estado. Aconteceu lá nos Estados Unidos, porque eu comprei um clube de futebol nos Estados Unidos e os proprietários que fundaram esse clube tinham uma parceria público-privada, que é até uma coisa no meio do caminho. Na primeira oportunidade, nós cancelamos... Estou vendo ali. Nós cancelamos e nós devolvemos o dinheiro público. Não é? E por aí vai. Eu quero também, só finalizar, eu vou cortar aqui alguns pontos, mas um ponto é do cenário econômico. Como crescer num cenário econômico adverso? Sempre nós vamos ter crises, sempre a gente vai ter problemas econômicos. O empresário tem que ser criativo. Presta bem atenção no que o Saraiva vai dizer. A palestra dele hoje no almoço foi fantástica. O empresário tem que ser criativo. E sendo criativo, se desvencilhando, se libertando, inclusive, da condição externa econômica, ele vai ser criativo e vai arrumar um jeito de fazer negócio. Obrigado pela paciência, tá? Um abraço.